Olá, olá, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália. Prazer, eu sou Rafael Sobreira, sou diretor e consultor de imigração da Seven Migration Brasil. Eu represento a Seven Austrália e hoje estaremos aqui fazendo um bate-papo com uma pessoa mais do que especial, um profissional, o Gerson Ida. Estaremos conversando e falando mais sobre as ocupações da engenharia na Austrália. Como que se inicia o processo de validação, como que está o mercado de empregabilidade. Vai ser um bate-papo rápido, um bate-papo fácil. É claro, gente, não tem como discutir tudo dentro de uma hora. Então vamos deixar em aberto para perguntas no final. Vamos estar falando sobre a nossa parceria, de possíveis lives depois, né, sobre outras ocupações da área de engenharia. Então eu quero aqui convidar vocês a assistirem. Que se o pessoal puder colocar aí o dedinho para cima, se tá tudo bem, se estão conseguindo me ouvir, se tá tudo certo. Se o pessoal também puder colocar o interesse aí de qual ocupação na área de engenharia vocês gostariam de escutar, enquanto eu estou aqui prestes a convidar o Gerson a participar da nossa live. Vamos achar o Gerson aqui. Acho que muitos já o conhecem. A chamada. Acho que o Gerson deve estar acordando na Austrália. Engenharia em TI, legal, bacana. O Gerson já está aqui ao vivo. Gerson, já mandei aqui o convite para você aceitar a nossa live. Estamos aqui no seu aguardo, Engenharia Elétrica, que tem uma área enorme para empregabilidade dentro da Austrália. Acho que o Gerson deve estar para aceitar. Vamos ver aqui. Ué, cadê? Engenharia química, bacana. Uma boa pergunta, Vini. Estaremos respondendo. Claro que o Gerson estará respondendo, porque ele é o profissional, né, dentro dessa ocupação. Eu acredito que ele está aqui. Jonathan Araújo. Deixa eu só ver. Cadê o Gerson? Invite. Pronto, vamos ver aqui. Gerson? Opa, tudo bem aí, Rafael? Opa, tudo bem e com você? Bom dia. Bom dia. Como é que estão as coisas aí? Aqui no Brasil tá tudo certo. E por aí, como tá na Austrália? Como tá em Brisbane essa manhã de terça-feira? Então, hoje amanheceu um dia lindo, não tem uma nuvem no céu. Tava chovendo um pouco aí esses dias aí, até deu uma esfriada, tá até meio estranho, mas hoje tá ótimo aí. Um ótimo dia aí para o nosso bate-papo aí com o pessoal aí. Que legal. Gerson, primeiramente, né, eu já agradeci as pessoas que estão participando aqui da nossa live. Agradeço você novamente, que é um profissional da área da engenharia. Para quem não sabe, gente, o Gerson está na Austrália desde 2005, já é cidadão australiano, já passou por todos os casos, né, desde o visto de estudante até conseguir ali a residência dele, atuar na ocupação dele. E hoje ele é um profissional que ele ajuda as pessoas a entenderem melhor como que se faz o processo de validação profissional para a área de engenharia, dentro de todas as ocupações. E Gerson, claro, né, quando a gente conversa de engenharia na Austrália, a gente sabe que é uma ocupação que tem ali, né, grandes taxas de Muita empregabilidade, demanda. tem grandes taxas de demanda e também tem propósitos ali e projetos, planejamentos migratórios. Então, eu já fiz a minha apresentação, eu sou Rafael Sobreira, consultor da Seven Brasil, agradeço nessa nossa parceria, mas eu deixo em aberto de você se apresentar para esse público que ainda talvez não te conheça. Tá, joia. Obrigado, Rafael, e obrigado a Seven Brasil aí pela parceria, pelo convite aí, para a gente poder compartilhar as informações aí, para poder ajudar, né, os engenheiros e as engenheiras. Bem, meu nome é Gerson Ida, né? Eu sou engenheiro civil lá de Curitiba, né, no Paraná, Brasil.
me formei, né, na Universidade Federal do Paraná lá em 1994. Já denunciei a minha idade aí, eu tenho 52 anos. E cheguei na Austrália aqui em 2005, eu e minha esposa, basicamente só para estudar inglês, mas aí a coisa vai, né? Minha esposa não conseguiu aprender inglês, felizmente, eu já tinha um inglês bem bom. E foi renovando, aí nisso eu consegui, a gente conseguiu um emprego, né, de cleaner, como todo Como todo mundo, mundo de né? começo. Naquela época não tinha Deliveroo, não tinha Uber Eats, as coisas, era cleaner e kitchen hand, era a raiz do negócio, né? Então, mas aí a gente foi, como a gente acabou renovando por mais 6 meses, a gente acabou, eu acabei arranjando um emprego, não na área diretamente de engenharia, mas dando consultoria e treinamento em gerenciamento de projeto e business e tal. E a coisa foi se transformando, eu acabei sabendo que podia validar como engenheiro. Naquela época, 2005, não tinha Facebook, essas coisas, né? Era Orkut na época, né? Ai. E Orkut era assim, então, tipo, não tinha muita informação. E a gente fui correndo atrás e consegui minha validação. Demorei quase 10 meses, 8 a 10 meses para fazer minha validação, porque não sabia como é que fazia, né? E consegui minha validação em 2006. Aí, assim que eu consegui a validação, a gente aplicou para o Independent Skilled Migration na época, né? Não tinha muito contato de agente de imigração, não conhecia nenhum agente brasileiro, nada tal. E foi batendo as caras, né? E conseguimos a nossa residência em 2008 e a nossa cidadania em Olha, 2009. legal, parabéns. E desde então, né? Aí aqui na Austrália, né, a validação é a primeira etapa, e a segunda etapa é você virar um Chartered Professional Engineer, que é um status um pouco acima, onde se pode trabalhar sem ser supervisionado. Eu consegui esses status em 2011, e desde então eu venho ajudando, né, o Engineers Austrália como voluntário para participar de entrevistas, né, o que eles chamam aqui de Industry Peer Review, que é uma revisão dos pares da categoria, para engenheiros que querem também obter o status de charter, né? Então, desde essa época eu vinha pensando, né, para ajudar o pessoal e finalmente em 2019, né, depois de alguns perrengues aí na vida pessoal aí, eu consegui colocar em prática o meu projeto para ajudar os engenheiros. No começo era basicamente só os engenheiros brasileiros, né? Só que daí o conteúdo foi, né, espalhando tal, e muitos engenheiros que não falavam português acabaram pedindo para fazer o conteúdo em inglês. Então, hoje em dia, basicamente, é só em inglês. Excepcionalmente, esse mês eu vou fazer um workshop em português, né? Tem muito brasileiro, poxa, você podia fazer em português para a gente poder entender melhor, tal, ajudar aí a galera aí, os compatriotas, né, tal. Então beleza, eu vou fazer só em português, uma parte da minha audiência vai ficar meio assim, mas eu vou fazer um workshop só em português para poder ajudar a galera. Esse é um resumo, é um resumo da minha história. Não, então. Legal. Obrigado, Gerson, por colocar essa explicação, né? Essa chegada na Austrália em 2005 até hoje, né? 2024. Para quem está chegando agora, tá, gente? A gente está aqui batendo um papo que vai ser um papo super interessante, vai ter bastante importância sobre como você, um engenheiro que está talvez cursando engenharia, ou já está se formando em engenharia, ou já é um profissional da engenharia, pode dar o primeiro passo, estando no Brasil ou até mesmo estando na Austrália, para ser um profissional dentro do país. A gente sabe que engenharia, né, dentro do Brasil, é um curso que demora 5 anos para ter uma formação acadêmica, é um curso que quando você tem a formação acadêmica, dependendo da área, você vai ter uma competitividade muito grande, mas a Austrália, de modo contrário, né, eles precisam muito de engenheiros, eles precisam muito de profissionais com experiência, né, na maioria dos casos, mas também profissionais recém-formados para ajudarem ali a economia a girar. Então, melhor, né, do que o Gerson para estar explicando aqui como que esse processo funciona, a gente vai estar aqui, né, tentando tirar e desmistificar algumas situações e cenários. Vamos estar respondendo algumas perguntas aqui que o pessoal já está colocando. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco mais no geral, tá, Gerson? A gente vai depois também falar
sobre o workshop, a gente pode vir com tópicos mais específicos sobre ocupações em engenharia. Sim. Mas para quem está no Brasil ou para quem está na Austrália mesmo, quais são os passos iniciais, Gerson, para você conseguir começar uma validação profissional? Porque do meu lado, né, quando a gente fala de programas de vistos, a gente entende que o Skill Assessment, que é a sua validação profissional, ela é super importante. O reconhecimento profissional, ele vai servir em alguma etapa ou algum estágio ali da sua aplicação para um visto de permanência, para você poder evidenciar para a empresa ou para o departamento de imigração que você é capaz ali de poder cumprir com aquela função dentro da engenharia. Então é legal aqui a gente colocar para o pessoal qual que são os primeiros passos, o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso entender. Eu sei que empregabilidade, né, quando a gente olha ali nos sites, no SIC, no Indeed, existem mais de 10, 15 mil vagas disponíveis para engenheiros recém-graduados ou engenheiros também já com ali experiência profissional. Mas diga para a gente, Gerson, quais são os primeiros passos, por favor? Então, valeu, Rafael. E só lembrando, né, Rafael, que durante a pandemia, né, de 2020, 2021, devido às fronteiras estarem fechadas aqui na Austrália, houve uma parada do fluxo de engenheiros de mais ou menos, de acordo, né, com o Engenheiros Austrália, 17 mil engenheiros por ano. Por ano. Então, por ano. Então, em 2 anos, 34 mil engenheiros não vieram para a Austrália, que geralmente vêm. Então, isso criou, né, a gente chama um backlog, né, represou, né, existe uma demanda muito grande hoje de engenheiros. Lá no serviço da empresa onde eu trabalho no departamento de estradas e transportes aqui do estado de Queensland. Nesses últimos, né, 15 anos que eu estou no departamento, eu já contratei dezenas de engenheiros e dezenas de project managers. E hoje em dia está quase mais difícil de contratar engenheiro do que na época do boom que teve lá em 2008, 2009. Né, um pouco antes do GFC. Correto. Né? Então, teve realmente... Hoje em dia, você anuncia a vaga e tem vários engenheiros aplicando, mas não com aquela qualificação, não com aquela experiência que a gente está esperando. Então, como primeiros passos, né, o que é a validação do diploma para o pessoal entender? Aqui na Austrália, é um país muito regulado. Sim. Né? Muito regulado para várias coisas, outras coisas nem tão regulado. Mas o engenheiro, especificamente para algum tipo de Skilled Migration, como você falou, a validação do diploma né, eu não sou agente de imigração, mas eu acho que é uns 95%, 98% obrigatório para você ter a sua validação para poder ser elegível para aplicar para alguns vistos. E a validação é o estágio número 1, que a gente chama aqui na Austrália. O estágio número 1 é você validar o seu diploma de bacharelado. Ah, Gerson, mas eu tenho mestrado, não sei o que e tal. Para fins de imigração, o Engenheiros Austrália, ele valida o seu bacharelado. Então, é importante você ter o seu bacharelado, que é equivalente ao bacharelado aqui da Austrália. Aqui na Austrália, o bacharelado são 4 anos. No Brasil, de engenharia são 5 anos, mas aqui são 4 anos. Então, a primeira etapa é você entender o processo. Né? Se você não entender o processo, vai ser difícil. E o Engenheiros Austrália, ele tem um manual onde ele explica tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo de validação. Você vai no site do Engenheiros Austrália, aí você coloca lá para imigrantes, tem lá uma aba para imigrantes, e você vai achar o manual deles, onde vai falar tudo sobre a documentação, sobre o processo, etc. Mas, para variar, ele fala tudo que você precisa saber. Se você vai entender, aí é outra coisa. E é aí que a gente, né, que eu entro, porque eu acabo interpretando e dando, né, alguma coisa que não está muito bem explicado e que o pessoal geralmente tem dúvida. Então, mas é importante que tem muitos engenheiros que eles querem fazer o processo de validação, mas eles não têm a paciência de ler o manual. Guidelines. Né? Exatamente, o booklet. Então, e o booklet, ele acaba virando a sua Bíblia. Se você quer virar engenheiro aqui na Austrália, o booklet é a sua Bíblia na cabeceira da sua cama. Você tem que ler o booklet,
10 vezes. E quando eu falo 10 vezes, não é figurativo, não. É literalmente. Você tem que ler o booklet várias vezes. Tem vários links, né, no booklet. Você tem que abrir. O booklet mesmo hoje deve ter umas 20 páginas. Mas antigamente o booklet tinha 50 páginas porque não tinha link. Mas hoje com os links, você vai clicando no link, a descrição das categorias. Aí você pega, clica um link e abre mais um monte de página. Aí a descrição de cada uma das categorias. Você clica no link e abre mais páginas. Então, no final, são mais 50 páginas. Você tem que ler tudo aquilo, entender bem certinho. Cada uma das competências você tem que ler para poder entender o processo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, e eu sempre falo que o sucesso na validação do diploma, 80% é organização e planejamento. Legal. 20% é escrita. Ah, Gerson, mas eu não sei escrever um relatório legal. Eu também não sabia, né? Como engenheiro, a maioria dos engenheiros, vamos ver se o pessoal está participando aí. Coloca no comentário aí se você escreve um relatório legal. Se você escreve um relatório legal, coloca sim. Se você não escreve um relatório legal, coloca não. Eu vou colocar aqui a minha resposta já para participar também. Pode colocar, o pessoal está interagindo aqui, está colocando várias perguntas referentes aqui, a ocupações. Coloca no comentário lá, se você escreve um relatório legal ou não. Eu não escrevo um relatório legal. Naturalmente eu não escrevo, mas devido à minha profissão e tal, eu tive que aprender a escrever relatórios, né? Porque na vida profissional você está fazendo muitos relatórios. Então, existe toda uma técnica para você escrever um relatório legal. E para escrever um relatório legal, você tem que se organizar e planejar. Tem que lembrar quais foram as suas experiências de engenharia, seja na faculdade, ou seja no trabalho. Você tem evidências para provar aquilo que você falou. Tem foto, não sei o que tal. Então, e tem que tomar nota. Tem que tomar nota, vai tomando nota, etc, etc. Então, 80% organização, planejamento, 20% escrita. E se informar, né? E se informar, fazer pergunta, né? Graças a Deus, hoje em dia tem muita informação por aí, tem os grupos, né, do Facebook, tem, obviamente, o meu conteúdo, só no meu canal do YouTube eu tenho mais de 300 vídeos sobre a validação, como arranjar emprego como engenheiro também, as lives, né, que a gente promove e tal, os workshops que eu promovo. Então, tem muita informação. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, que tem muita informação de muita gente também que, tipo, eu consegui a validação hoje, eu vou começar a ajudar a galera amanhã. Aí tem muita gente que acaba se enfiando em problema também. Eu só comecei a ajudar o pessoal depois, praticamente, de 8 anos que eu fui validado. E depois de 8 anos analisando casos junto com o Diniz Austrália. Porque você está dando um conselho, um aconselhamento, você está dando uma informação que vai mexer com a vida da pessoa. Você dá uma informação errada, você dá um aconselhamento errado, ou você presta um serviço errado, isso pode acabar com a vida da pessoa. Né? Acabar com os planos dela, acabar com os sonhos dela. Mesma coisa, toda vez que o engenheiro me pergunta sobre imigração, eu falo, procura um profissional de imigração, porque somente um profissional de imigração é que vai te dar o direcionamento correto, fazer um planejamento para você não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar tempo também. Então, mas o primeiro passo é entender bem o processo. Olha, gente, para quem está também entrando agora, a gente está com quase 35 pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Gerson, obrigado, né, por essas primeiras informações. O que a gente tem que entender? Que a Austrália, né, como o Gerson falou, é um país organizado. A Austrália possui um sistema migratório que, querendo ou não, eles fazem a seleção ali das pessoas pelas quais eles querem que fiquem ali no país, de uma forma, né, como permanente residente. A Austrália, de uma forma migratória, ela possui listas de demandas, né, de ocupações que estão em alta demanda. Engenharia, a grande maioria das ocupações de engenharia estão nessa lista de demanda. Ou seja, existe, né,
uma grande procura de empregabilidade pelo lado das empresas, pelo lado ali do governo federal também. Então, o que a gente tem que entender? Se você está estudando engenharia no Brasil, se você já é formado, tem experiência profissional, está visando, né, ou ali está deslumbrando uma ida para a Austrália, estando no Brasil ou já estando na Austrália, é possível, mas você precisa fazer isso de uma forma organizada, como o Gerson falou, porque existem processos. Para a grande maioria dos programas migratórios, quando a gente fala dos programas, né, que a gente vai entrar mais para sponsor, de patrocínio de empresa, somente o 482 que não necessariamente vai precisar de uma validação profissional, mas tem que ter a formação acadêmica e 2 anos de experiência profissional na ocupação pós-formação nos últimos 5 anos. O restante dos programas, principalmente os independentes, como foi a forma ali que o Gerson conseguiu a permanência dele, você vai ter que passar por um processo de validação profissional, de um reconhecimento. E Gerson, tem muita gente que me pergunta, eu posso iniciar esse processo do Brasil? Eu posso estar fora da Austrália e iniciar esse processo? Sim, você pode. O Engeniza Austrália é um órgão que ele permite você fazer uma aplicação, né, de Skill Assessment estando fora da Austrália. Só que para iniciar esse processo de Skill Assessment, você pode fazer por conta. Como o Gerson falou, existem ali, né, o site do Engeniza Austrália, existe o booklet, existem as informações, só que você tem que ter isso na cabeceira da sua cama para você entender como que funciona todo esse cenário de evidências que você tem que providenciar. Eu, como profissional migratório, e o Gerson, como profissional da área de engenharia, a gente pode facilitar para você esse entendimento. Não existe uma garantia, né, Gerson? Para os dois lados. Mas a gente vai ali tentar junto, né, de você, fazer da melhor maneira possível para que você consiga a sua validação profissional, que é uma etapa, que não significa que você vai ter um visto garantido, mas sim também vai ter uma chance muito maior de conseguir ali um programa migratório. Então, a gente vai começar a entrar um pouco mais na questão do Engeniza Austrália. O Gerson já falou, existe empregabilidade, existe hoje nessa demanda para engenheiros na Austrália. A Austrália é um país que está em crescimento, poder econômico, na economia mundial. Se a gente faz uma comparação geopolítica com o Brasil, a Austrália é o 6º maior país do mundo em termos de território. O Brasil, o 5º. A Austrália tem 27 milhões de pessoas. O Brasil tem 230 milhões de pessoas. A Austrália tem muita área para explorar. É claro, né, Gerson? 70% da Austrália é inabitável. Mas a grande renda da Austrália, quando a gente fala de PIB, vem da mineração, vem da construção, vem de projetos. Então, o país precisa de engenheiro. Por isso que é super importante você que está nesse início, ou já passando por esse processo, entender um pouco melhor como que funciona e quais são as expectativas. Então, a gente vai estar aqui lidando, né, com as ocupações da engenharia, falando de uma forma profissional, onde o Gerson pode ajudar vocês a entender do zero essa questão de 80% ser organização e o restante, né, os 20% ali, ser mais ministrado por outras questões. Mas, Gerson, uma pergunta que me fazem também. Para você iniciar com o processo de Engeniza Austrália, mesmo estando fora da Austrália, você precisa ter um nível de inglês básico para fazer esse Skill Assessment? Então, essa é uma excelente pergunta, Rafael. E tem muita gente que comete um erro muito grande, sabe? O pessoal fala, eu não vou começar o meu processo de validação porque o meu inglês ainda não está bom. Tudo bem, né? O inglês pode não estar bom, mas isso não impede que você comece o seu processo de validação. Por quê? Na hora que você vai aplicar para a sua validação, você tem que carregar o seu teste de inglês. Existe um pré-requisito que você tem que ter o teste de inglês com uma nota mínima em cada uma das bandas, né? Como é que fala? Speaking, o oral, o escrito, a escuta e a gramática, né? Tal, a leitura. São as 4 bandas. E você pode fazer tanto o IELTS, pode fazer o TOEFL ou pode fazer o PTE. Existem notas mínimas para isso. E eu vou explicar tudo isso aí com bastante detalhe lá no workshop. E esse resultado você tem que anexar junto com a sua aplicação. Ou seja, é o último passo. Entre você começar o seu processo de validação e até você pegar lá e clicar no botão para enviar sua aplicação, só aí vai dar aí 3, 4, 5 meses, alguns, 1 ano. Então,
se o seu inglês não está muito bom ainda, isso não impede que você comece o seu processo de validação. Porque você só vai precisar do teste de inglês na última etapa, que é quando você vai submeter a sua aplicação. E por que eu falo que isso é um erro? Porque muita gente acaba esperando, né? Eu vou conseguir o meu teste em inglês, assim que eu conseguir o teste em inglês, eu vou começar a validação. Aí o que acontece? A pessoa demora meses para estudar o inglês, faz o teste em inglês, aí consegue o teste em inglês, aí vai demorar mais uns 6 meses, 7 meses para fazer todo o processo de validação. Aí acaba desperdiçando esses 6, 7 meses. Se você levar as duas coisas em paralelo, vai trabalhando devagarzinho. Você quer focar mais no inglês? Foca no inglês, mas vai começando a preparar, vai se organizando. De novo, 80% da organização, 20% escrita. Vai estudando inglês e vai se organizando, juntando a papelada, a documentação, fazendo seu checklist e tudo. Vai fazendo o seu rascunho dos seus relatórios, vai lendo, vai criando uma base de conhecimento, tudo em inglês, porque isso vai te ajudar no teste de inglês também. À medida que você vai preparando o seu processo de validação, lendo artigos técnicos, rascunhando o seu relatório, interpretando tabela, texto, etc., isso automaticamente vai acabar te ajudando também no seu estudo do inglês. Aí, quando você for fazer o teste em inglês, se você, por exemplo, fizer o seu processo de validação, escrevendo os relatórios, lendo, criando sua base de conhecimento, juntamente com o seu estudo em inglês, quando você conseguir a sua nota de inglês, provavelmente você está quase terminando todos os relatórios também. Isso significa que no dia que você conseguir a nota de inglês, se você já tiver tudo pronto, você pode aplicar para a sua validação no mesmo dia, porque praticamente o teste de inglês é o último documento que estaria faltando. Em vez de, então, esperar mais 7 meses até você... Porque você pensa, não, eu vou fazer rapidinho, mas não faz, né? O pessoal, a gente sabe que o pessoal está trabalhando, o pessoal tem outras prioridades e tal. A não ser que você pare tudo que você estiver fazendo e dedique tempo integral para sua validação, você vai demorar no mínimo ali 3, 4 meses. Então, é importante fazer em paralelo para que você não perca tempo. Se você tiver tempo para perder, aí beleza. Mas, né, lembrando que quanto mais jovem, né, você tem uma idade lá que você ganha mais pontos, não sei o que e tal, e muitas vezes isso aí pode ser crucial, aqueles 5 pontos, né? Se você perder por causa da idade, aqueles 5 pontos pode ser aquela diferença entre você ganhar um convite ou não do governo para dar um visto, né? Gerson, de uma forma um pouco mais leiga, a pessoa, quando ela vai se preparar para fazer o processo de validação profissional da Austrália, ela entende que ela pode fazer de uma forma, né, ali opcional, sozinha, solo, ou ela pode procurar um profissional como você. O Gerson, tá? Ele promove workshops que ajudam a você a se preparar para esse processo de validação. Ou seja, você acaba economizando tempo de acordo com as dicas profissionais. Ele mesmo tem uma vasta experiência com esse processo de Engineers Austrália. O Engineers Austrália está lá. Então, eu acabei de me formar, eu já tenho experiência profissional. Então, eu entendo, né, que a Austrália, inglesa, eu vou precisar de uma certa forma fazer uma prova de validação, né, de inglês, que pode ser tanto, né, o IELTS, o PTE ou o TOEFL. Para o Engineers Austrália existe uma nota mínima, tá? O IELTS ele pode ser o General e pode ser nota 6 em todas as 4 bandas. O PTE ele pode ser o acadêmico e também 50 em cada das bandas. O TOEFL ele já não é tão usado como era antigamente, tá? Para quem está no Brasil, o PTE e o IELTS você consegue agendar, fazer a prova, 2, 3 dias você consegue ter o resultado de volta. Conseguiu o resultado para o Engineers Austrália, já trabalhando com essa documentação que o Gerson vai colocar aqui também, você já pode iniciar o seu processo de validação. É claro, muita gente que quer melhorar o inglês e quer fazer ali o estudo na Austrália através do intercâmbio e fazer esse processo de lá. Mas, de qualquer forma, para iniciar com o Engineers Austrália, além do inglês, a gente tem que entender que você precisa evidenciar de uma forma acadêmica que você se formou numa faculdade, né, fez um bacharelado de engenharia e que você também, né, se quiser colocar experiência profissional, você precisa evidenciar ali evidências como profissional da engenharia. Estou certo com isso, Gerson? Tá certo. Né? O importante, o processo, né, do Engineers Austrália, o Brasil, né, você tem que fazer o que chama de CDR Process, Competency Demonstration Report.
né? E são competências. E para ser competência, você tem que provar que você é competente. Então, não é só você escrever que você fez. Você tem que ter provas daquilo que você falou que você fez. Então, obviamente, né, o diploma da faculdade, o histórico acadêmico, essas coisas, né? Mas você, do seu trabalho de engenharia, quando na hora que você fala, que você escreve que você fez, você tem que ter evidências daquilo, né? Se você fala que você fez um projeto tal, tira um screenshot, né, da planta e manda lá junto, coloca como uma foto, uma figura ali dentro do seu relatório, por Sim. exemplo. E o CDR, né? Existe uma técnica, né, para você fazer essa escrita. Você tem que ter ali, né, um conjunto de até 1000 palavras. Você tem que ter essa demonstração que você falou, né? Caso você tenha algumas evidências. Eu não Isso. sou engenheiro, tá, gente? Fiz 4 semestres de engenharia. O Gerson ele entende um pouco mais sobre isso. Mas o CDR é basicamente você demonstrar que você sim entende aquilo, né, que você aprendeu na faculdade. Pode ser usado, pelo que eu acredito, né, Gerson, a questão ali de você como que se chama quando você faz a formação, que você faz a apresentação do seu O seu, e, o trabalho de conclusão de correto, curso. e também pode ser, né, de experiências profissionais que Pode eu ser pós-formação. experiências profissionais, pode ser matérias da faculdade que você fez algum tipo de trabalho, pode ser o estágio supervisionado, Uhum, pode ser algum projeto que você fez durante uma matéria. O Engenheiros Austrália não exige tempo de experiência, então se você é recém-formado, você pode usar só a experiência acadêmica de engenharia. uhum, Se você é formado, você pode usar tanto um uhum, como o outro, ou só um ou só o outro, correto. né? O importante do pessoal saber é que existe, né, uma coisa chamada ANSCO, né, que é o ANZSCO, que é Australia New Zealand Standard Classification of Correto. Occupations. E toda a profissão ali tem uma definição. É importante que a experiência que você vai acabar utilizando nos seus relatórios, De eles acordo estejam com a... de acordo com a definição, porque infelizmente, né, algumas definições aqui na Austrália são diferentes das coisas que a gente faz aí no Brasil. Uhum, Então, muitas vezes alguns engenheiros acabam utilizando uma experiência que eles fizeram como engenheiro no Brasil e acabam utilizando como experiência no relatório aqui e acaba batendo na trave. Eu digo que bate na trave, né? Porque o Engenheiros Austrália fala que, infelizmente, essa experiência ela não reflete a, a definição do engenheiro profissional, por uhum, exemplo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí para você não se frustrar, para você uhum. não perder tempo, né? Só fazendo um adendo aqui, tá, Gerson? O ANSCO, gente, é praticamente ali um órgão que ele vai colocar uma descrição daquela ocupação. É o preto no branco. Então, para aquela ocupação, engenheiros, por exemplo, qual que é o nível de formação acadêmica que você tem que ter para ser um engenheiro na Austrália? Se é bacharelado ou se é tecnólogo? E qual que são as atribuições profissionais esperadas pela Austrália para aquela ocupação? Então, ele vai sempre avaliar ali, né, o ANSCO e também o Engenheiros da Austrália de acordo com aquela ocupação em específico. E só voltando um pouco na questão do CDR, nessa questão da escrita, você tem que providenciar 3 CDRs, correto? Sim, são 3 episódios Uhum. de carreira, de preferência de partes distintas da sua experiência profissional de engenharia, Tá. né? Ou acadêmica, né? Também. Né? O pessoal que está colocando algumas perguntas aqui, a gente vai estar respondendo no final, tá? Porque parece ser um pouco confuso, tá, gente? A gente tentar resumir, né, todas as ocupações de engenharia junto com os programas migratórios da Austrália dentro de uma hora é muita informação. Mas a gente vai fazendo algumas voltas. Então a gente entende que a Austrália precisa de engenheiros, a gente entende que o Gerson é um engenheiro formado, conseguiu a cidadania dele através da engenharia, ele ajuda pessoas com o processo de validação com Engenheiros Austrália. A Seven Brasil ajuda as pessoas com o pós, vamos dizer, né, que seria a questão dos vistos, dos programas migratórios. Lembrando que para a grande maioria dos programas você vai precisar de uma validação profissional. A validação profissional ela vai te garantir um visto, mas ela é meio caminho andado para você conseguir ali, né, ser patrocinado por uma empresa ou colocar suas expressões de interesse para um programa independente. Então, são muitas informações que a gente vai tentando aqui de uma forma mais simples juntar. Então, perguntas são normais, a gente vai estar tentando responder ao final, mas a gente coloca aqui o resumo.
quero começar meu processo de engenheiro, de validação de engenharia, estando no Brasil, é possível. Quero fazer dentro da Austrália, também é possível. Somos profissionais que podemos ajudar. O Gerson tem um workshop especificamente feito para engenheiros que querem melhor como que essa questão, quero economizar tempo. Enquanto eu estou estudando o inglês, já estou preparando todas as evidências. Eu já tenho aqui o meu diploma, já tenho meus acadêmicos, já vou fazendo a tradução juramentada. Para a parte de experiência, eu quero adicionar experiência, até responder uma das perguntas. O Engeniza Austrália, ele dá uma possibilidade de você fazer somente a validação do diploma, tá? Para o Skill Assessment. Mas se você quiser colocar experiência profissional, fica ali a você optar por esse processo colocando as evidências, né, pós-formação. Isso vai te ajudar nos programas independentes e nos programas migratórios. Porque tanto para um patrocínio empresarial que um sponsor, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência profissional pós-formado. Já para um independente, você não precisa ter formação, experiência profissional pós-formação. Mas se tiver, vai te trazer pontuação. Então, são coisas intercaladas, tá? Gerson, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu estou falando mais da... Não, certíssimo. Mas eu acho que o legal é isso, das pessoas entenderem que no Brasil a gente vê essa formação de engenheiros, um mercado um pouco super, né, saturado. É claro que tem pessoas que conseguem ali se destacar, que conseguem começar suas próprias empresas de engenharias, conseguem trabalhos bons, mas a Austrália é um país que está precisando de engenheiro nesse momento. Então a gente está destacando aqui essa possibilidade de você já começar um processo de validação junto com o Gerson, para depois ali também junto da SEVEN entender melhor quais são os próximos passos para a questão migratória. E a gente está aberto aqui para responder as perguntas de vocês. Então, Gerson, inglês vai ser necessário. Preciso de uma nota base ali, tanto no IELTS, no PTE ou quanto no TOEFL. Posso deixar isso em paralelo enquanto eu estou juntando as outras informações que estão mais relacionadas à conclusão da minha formação. Preciso ter a formação, né? Preciso ter ali o diploma, preciso ter os acadêmicos, não necessariamente experiência profissional, mas eu já posso começar também a trabalhar ali nos meus relatórios de CDR, de começar a fazer ali, né, as minhas demonstrações de competência da engenharia, utilizando casos do que eu aprendi durante o período de estágio, antes de formado, ou até mesmo TCC, ou pós-formação ali, quando eu fizer, né, um tempo de experiência profissional. Então, esse seria mais ou menos ali o básico do Engeniza Austrália, certo? Isso é importante também, Rafael. Se por acaso você for usar uma experiência de trabalho, é importante que você tenha acesso a uma carta de referência da empresa, né? Porque você pode falar que você fez várias coisas, né? Mas o Engeniza Austrália vai perguntar, tá, agora me comprove que você fez, né? Cadê o seu patrão ou a sua empresa, né? Atestando que você realmente fez. Então, é muito importante que você tenha acesso. E, infelizmente, no Brasil, tem muitas empresas que fecham, ou eu tenho alguns engenheiros que falam, pô, Gerson, mas eu estou processando a empresa, eles não vão me dar uma carta, tal, né? Vai ser difícil, né? Se você botar a empresa no pau, vai ser meio complicado eles te darem uma carta aí para te ajudar. Então, você sempre tem que ter um plano B. Se você não conseguir uma carta, pensa, será que eu consigo uma outra experiência de uma outra empresa que eu posso conseguir a carta? Será que eu posso usar uma experiência acadêmica onde eu não vou precisar da carta? Talvez eu pegue uma carta do professor, se não tiver uma cópia do relatório, etc. Né? Mas é muito importante você ter essa carta, que nem a validação da experiência. Se você for validar a experiência e não tiver carta da empresa, é um documento primário, né? Vai ser meio complicado você conseguir validar aquela experiência. Nessa questão, Gerson, contrato que você teve assinado com a empresa quando você iniciou o trabalho, carteira de trabalho, olerite, declaração de imposto de renda, contribuição ali com o INSS, essas evidências, elas podem servir também com o Engeniza Austrália? Então, você pode tentar, né? Como último recurso, você pode tentar. Porque se você pensar que você tem um contrato de trabalho quando você começou com a empresa, né? A evidência, a carta de referência, a empresa vai estar falando que você fez aquilo. O contrato de trabalho é um documento que a empresa fala que você vai fazer algumas atividades. Né? Não necessariamente a empresa falando que você fez aquelas atividades. Entendi. Então, a carta de referência é atestando que você realmente fez aquelas coisas.
E quando você faz alguma coisa, juntamente com o seu conhecimento teórico, você junta aquelas duas coisas, o teórico e a prática, é uma evidência de competência. Se você falar, ó, eu vou fazer aquilo, tá, mas você nunca fez, já fez? Não, eu nunca fiz. No contrato de trabalho está lá, você, digamos, você é engenheiro civil, você vai construir uma ponte, uma das suas Sim. atribuições. Aí, durante o seu período, não teve nenhum projeto de ponte. Você não pode falar que você fez uma ponte. Sim. Ah, mas está no meu contrato de trabalho que eu ia fazer. Tá, tá, mas você não fez. É. Então, mas você pode tentar. Se esse for a sua única experiência, você tem que, quem não tem cão, caçar com gato. Você tem que tentar aquilo que você tem, na mão. É mais difícil? Tem mais chance de não ser aprovado? Tem mais chance de não ser aprovado. Mas vai depender do avaliador do Engineers Austrália na hora que eles estiverem fazendo o entendimento ali. Então, essa aqui é a diferença. Você tem que demonstrar que você é competente. E para demonstrar que você é competente, você tem que ter evidências, o seu supervisor, o seu chefe, atestando que você realmente fez aquilo que você escreveu. Entendi. É claro que você deve explicar isso mais a fundo no seu workshop, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe, né, que muitas das pessoas, elas acabam trabalhando como autônomas. Elas acabam, né, por algumas questões, fazendo projetos em particular. Dessa forma, né, como que eu consigo uma própria carta de referência atestando que eu fiz aquela obra? Eu tenho evidências de contratos com empresas, recebimento. Exatamente. Essa é uma característica aqui, a gente chama de self-employed, né? Que seria o autônomo. Seja você autônomo, ou seja você dono da sua própria empresa de engenharia, né? Se você é dono da sua própria empresa de engenharia, você não pode dar uma carta para você mesmo, né? Então, se você for autônomo, você pode pedir uma carta para o seu cliente, né? Aí acaba comprovando, tal, etc. Juntamente, né, com geralmente declaração de imposto de renda, uma carta do contador, algum contrato, né, de trabalho, a própria ART, né, anotação de responsabilidade técnica que você teve com aquele cliente. Tudo isso aí acaba comprovando o seu vínculo com aquele cliente e acaba comprovando que você realmente executou aquela obra, né? Por isso que é importante que você tenha foto, que você tenha evidências daquilo que você vai escrever. Porque quando você fala, digamos que você é um engenheiro mecânico e você falou que você era autônomo e prestou serviço para uma empresa para desenvolver uma peça. Na hora que você fala isso, que você projetou uma peça, aí você tem, claro, os seus memoriais de cálculo, você tem, né, os softwares que você usou, você tem lá, quem sabe, um AutoCAD lá que foi o seu produto final, quem sabe um protótipo, né, que você tenha feito. Então é importante que você tenha foto desse protótipo, que você pega lá um screenshot ali, um print da tela do software de engenharia que você calculou aquela peça, né, para você realmente comprovar que você realmente fez aquilo que você escreveu que você fez. Legal, entendido. Então bacana. Acho que dá para todos entenderem, né, que esse processo de validação com o Engineers Austrália é importante para os programas migratórios. O Gerson está dando várias dicas aqui importantes. A gente sabe, então, da questão do inglês. Nós sabemos também aqui dos CDRs, que são ali os casos que você vai ter que demonstrar. Nós sabemos das evidências, tanto educacional quanto também profissional, se for o caso, né, que você queira adicionar ali pontuação ou estar elegível para os programas migratórios. E a gente sabe que esse processo dá para ser feito no Brasil. Gerson, em termos de custos, tá? Com o Engineers Austrália, a gente sabe que tem um valor diferente para quem está na Austrália, por questões de GST, para quem está fora da Austrália, e também em termos de processo. A gente sabe que pode demorar um período, né, pós-aplicação para esses que o assessment seja testado, e que o Engineers Austrália também ele tem ali uma possibilidade de um fast track, né, de prioridade. Você pode passar mais ou menos para a gente ali, ou para o pessoal que está assistindo, como que funcionaria essas considerações de investimento com o Engineers Austrália? Então, é uma pergunta que o povo sempre faz, né? Eu falo de uma forma geral, para o pessoal aí se planejar e ver o orçamento, essas coisas. Você vai gastar, né, geralmente na faixa aí de $2.000 australianos, né? E quando eu falar em dólares, eu vou falar em australiano, não é? Acho que é 3,5, coisa assim. Não é o americano, não. Mas é mais ou menos na faixa aí de $2.000.
Por quê? Porque você vai ter que pagar uma taxa standard do Indigenous Austrália vai dar aí na faixa aí de entre 950 a 1.000 Uhum. dólares para o Indigenous Austrália fazer a sua avaliação É. do seu diploma, né? Nessa faixa por aí. Aí você vai precisar gastar tipo uns 400 dólares para o seu teste de inglês. Né? Se você não No fez o teste de Brasil é inglês, um valor né? um pouco diferente. Aí é diferente. Né? Se você está aqui, né, vai ser mais ou menos uns 400 dólares. Se for no Brasil, né, o tanto que for aí. Aí você vai precisar traduzir alguns documentos também, né? Porque você, provavelmente você vai ter vários documentos. O seu diploma não é inglês, o seu histórico não é inglês, talvez algumas cartas não sejam em inglês. Se você tiver ART, não vai ser em inglês, você vai ter que acabar traduzindo. Então, coloca na conta aí mais ou menos aí uns 300, 400 dólares de tradução. Então, no geral, né, um pouquinho aqui e ali, contando que você vai passar no inglês da primeira vez para não precisar fazer outro teste, você vai gastar aí na faixa entre 1.800 e 2.000 dólares australianos aí para todo o processo de validação com a taxa, né, do Indies Austrália e com o inglês. Se você quiser fazer esse fast track, que é furar a fila, né, você paga uma taxa extra aí mais ou menos aí uns 350 dólares, você pode pagar essa taxa extra. E aí o Indies Austrália, geralmente, eles te dão uma resposta em aí 4 semanas, um mês mais ou menos. Se você não pagar essa taxa, o que eu tenho visto, né, com os meus alunos, né, os engenheiros que conversam comigo, está demorando aí na faixa aí de 3 meses, 4 meses. Então, se você não tiver pressa, você pode economizar aí 350 Uhum. dólares e esperar aí 3, 4 meses. Se você tiver pressa, aí você paga esses 350 dólares mais ou menos e você vai ter a sua resposta mais ou menos aí em 4 semanas. Legal. Isso de uma forma independente, tá, gente? O Gerson tá falando aqui se você fizer por conta. E se E ele comentou, quiser por conta, claro. analisar todo ali o guideline, né, o booklet do Engenheiros Austrália, vai ter que juntar toda essa documentação de uma forma separada para fazer essa aplicação. Então é por isso que às vezes, né, o investimento, quando você faz com um profissional, você vai ter uma certeza ali, um certo sentido de que você vai estar sendo acompanhado, de que seus documentos vão estar sendo analisados e que você vai ter uma chance muito maior de ter uma aprovação no Skill Assessment do que fazendo por conta. Eu tenho, né, clientes que fazem por conta e conseguem um sucesso, mas também, né, como você no início falou, tem muitos clientes que ali fazem a aplicação, colocam coisas erradas e depois para reverter o cenário vai ser muito mais custoso e vai demorar muito mais tempo. Então, gente, time management é uma palavra que é muito usada dentro da Austrália e também aqui no Brasil. Gerenciamento ali de tempo e também de valores. Comecem já a entender, novamente, tem empregabilidade, que tem possibilidades de caminhos para vistos migratórios, que tem profissionais assim como eu e o Gerson aqui para auxiliar vocês. Dá para iniciar esse processo do Brasil ou estando da Austrália. Eu só repito isso, tá, Gerson? Porque muitas pessoas elas vão entrando na live e elas vão pegando por Sim, pedacinhos. com Lembrando que a live certeza. ela vai ficar gravada, tá, gente? Só que a grande Tá. maioria dos programas migratórios da Austrália, a validação, o Skill Assessment é necessário, tá? Então você vai ter que passar por uma validação profissional com o Engineers Austrália, como se fosse o CREA aqui do Brasil. A gente vai falar do CREA porque é uma pergunta que muita gente faz. Ah, mas eu tenho que ter o CREA ativo? Como que funciona? Na Austrália, eu sei que tem estado que eu preciso ser registrado num órgão ali específico, outros estados não. A gente comenta um pouquinho mais à frente. Mas Engineers Austrália, saibam que o inglês vai ser necessário para o momento da aplicação. Comecem já a estudar. De uma forma particular, tem muitos professores que estão dando aula de PT, de IELTS, aí que a gente pode recomendar. Começa ali já a separar sua documentação, começa a participar do workshop do Gerson para entender um pouco melhor o que você pode estar colocando ali, não somente na validação profissional, mas o que esperar do mercado australiano, como que você vai fazer ali uma entrevista de emprego, o que eles geralmente vão ali te analisar quando você colocar uma cover letter, que talvez são palavras que ninguém nunca escutou É. antes, entendeu? De você ter mais chance. Inclusive, eu coloquei o link nos comentários ali, se o pessoal quiser fazer a inscrição. O workshop vai ser gratuito e online ali. Sim, e vai ter a participação da Seven também no workshop, tá, gente? Então, assim, vai falar Sim, com mais certeza. Na no segunda-feira, a Rafael mas vai estar lá. o Engineers Austrália vai ser necessário mostrar sua qualificação educacional. Se você quiser colocar a qualificação profissional, vai ter a questão do inglês, tem o tempo de processo, tem o custo. É a primeira das etapas que você vai passar ali, né, para você conseguir chegar no planejamento migratório. Então,
contem com a gente para isso. Gerson, como eu sei, né, que aí para você é terça-feira, você tem um dia longo pela frente, aqui no Brasil também já está ficando um pouco tarde da noite, eu vou começar a responder algumas perguntas, porque Tá bom. como eu iniciei essa live e falei que hoje seria um pouco mais geral, nós podemos voltar Sim. aqui depois e fazer lives mais específicas para engenheiros civis, engenheiros da área de mecânica, porque são ocupações que vão estar em demanda também, que vão ser analisadas pelo Sim. Engenheiros da Austrália. Mas cada ocupação, cada empresa na Austrália vai ter um aporte diferente ali de entrevista ou de expectativa ali. Então, para iniciar, tá, Gerson? Eu só vou começar aqui a responder algumas perguntas e você vai fazendo Tá comentários bom. junto comigo. A Beleza. Juliana, ela perguntou, boa noite, engenharia em TI. A área de TI, tá, Juliana, ela é avaliada por um outro órgão de validação profissional, que é a ACS, tá? Então, se eu não estiver errado, na área de TI não vai ser passado pelo Engenheiros Austrália. Então, você vai ter que passar pela ACS, que é a Australian Computer Society, que é um outro órgão. Aqui a gente vai descendo, engenharia química, só a Denise Murray colocou aqui. Engenharia química, eu acredito que tem ali também, né, grandes e altas taxas de empregabilidade dentro da Austrália. Tem. É um setor muito bom. Engenharia elétrica, foca em energia roliça, tem mercado? Eu acho que uma das maiores ocupações da engenharia dentro da Austrália hoje está na parte de elétrica, não tá, Gerson? E eu vou te falar, viu, Sim. Rafael? Nos últimos 6 meses, a gente foi para o mercado tentar contratar engenheiro elétrico. A gente não conseguiu contratar nenhum. O mercado Então, se você for fala, né? engenheiro elétrico, É. se você for engenheiro elétrico, tiver experiência aí, principalmente em infraestrutura, estrada, essas coisas, né? É uma área que está em muita demanda, seja aqui em Queensland, no New South Wales ou Victoria, South Australia, tem muita demanda e é muito difícil Sim. de achar. O engenheiro elétrico ele tem que ter uma certificação, né? Por questões de seguros e coisas do tipo, né? É um pouco mais específico, vamos dizer. Isso, né? E o engenheiro elétrico, geralmente, ele está na lista para ser registrado também, né? Não só validado, Tá. mas também registrado. Legal. Engenheiro de produção, como que está o mercado de trabalho para engenheiro de produção? Engenheiro de produção é uma engenharia meio estranha aqui, porque muitas vezes o engenheiro de produção aí no Brasil, ou ele pode validar como engenheiro de produção, ou como engenheiro industrial aqui na Austrália, ou engenheiro de planta, né? Mas ainda tem bastante manufatura aqui, né? Principalmente com as mineradoras, as empresas na área de recursos, né? Recursos naturais. Então, realmente tem muita demanda aqui para a área de engenharia. Se você pensar que, né, uma empresa de mineração, Sim. ela tem muita demanda de equipamentos. E daí vai acabar gerando uma demanda para engenheiro mecânico, para engenheiro de produção, para engenheiro industrial, tudo. elétrico. Tem muitas empresas também, fora, principalmente para o engenheiro de produção, na área de serviços. E o engenheiro industrial aqui, ele tem muita atuação na área de serviços, até na área financeira, na parte de bancos, na parte de varejo, tal, melhoria de processo, essas coisas. Então, tem muita demanda para engenheiro industrial ou de produção nessa área de serviços também. Sucesso Camila colocou aqui para submeter a expressão de interesse, que já é mais parte, né, dos programas independentes, tem que reconhecer somente o diploma ou tem que reconhecer a experiência também? Camila, você pode reconhecer somente o diploma, só que você não vai estar contando pontuação ali para a questão profissional. Então, isso é um pouco mais específico, a gente precisa conversar, né, para avaliar, mas tem a possibilidade de você emitir expressão de interesse somente com o reconhecimento do diploma, mas é claro, né, o programa independente ele é competitivo. 5 pontos a mais, 5 pontos a menos vai fazer a diferença. E isso faz mesmo. Hoje, na área de engenharia, como tem essa alta competitividade, 189, 190 e 491, estão sendo chamados 85 pontos, 90 pontos, dependendo ali, né, do programa. Então, quanto maior a sua pontuação, melhor. A experiência, ela pode ser adquirida, tá? Mas geralmente, na grande maioria dos casos, das ocupações, é pós-formação, tanto no Brasil quanto na Austrália. Gente, lembrando que agora o Brasil ele tem um programa excelente com a Austrália, que é o Working Holiday Visa. Para você que é recém-formado, que ainda não tem experiência e quer ir para a Austrália sem usufruir de um visto de estudante, por exemplo, o Working Holiday Visa ele te dá a permissão de você aplicar, tem alguns critérios que a gente pode entrar em detalhes depois, mas você consegue
ir para a Austrália, viajar e trabalhar. Basicamente isso. Mas na questão do trabalho, você pode ganhar experiência profissional, porque você não tem ali um limite de horas semanais para poder trabalhar. Existe um limite semestral que você tem que fazer uma rotatividade de empresa. Mas ele é excelente para quem é recém-formado para aplicar para vagas de graduate, né, que tem bastante no SIC, nas posições de engenharia, que é também um programa que está tendo bastante ali aprovações da parte da Seven Brasil. O Matheus poderia falar de quem é formado em engenharia, nunca exerceu no Brasil, mas gostaria de migrar na carreira da Austrália. Matheus, fez o que eu falei. Se não tem muita experiência no Brasil, você pode usufruir de um visto de estudante na Austrália para trabalhar um período part-time. É claro que tem algumas considerações e critérios, mas também tem um Working Holiday Visa, né? Dependendo do seu nível de inglês, idade, que você pode usufruir. E, Gerson, eu acho que tem essa diferença, né? As empresas, elas preferem contratar quem pode trabalhar período integral do que período part-time. Por mais que você pode ser contratado como é verdade. part-time, exercer trabalho e ser também ali sponsorado, né? Que é como acontece ali naturalmente o sponsor, certo? A disponibilidade de horário, né? Se eu poder trabalhar aí meio período ou período integral, isso aí realmente faz muita diferença. A não ser, né, que você tem alguém que conhece alguém, eu tenho um engenheiro lá, mas ele é estudante, só pode trabalhar meio período e tal. Então, pode ser. E depois do Covid também tem muitas empresas que estão contratando meio período, porque muitas pessoas acabaram optando por trabalhar meio período e daí acaba tendo uma abertura de uma vaga lá que é só meio período. Então, não aumentou muito assim, mas aumentou assim, a gente viu um aumento na oferta de trabalho de meio período e vale a pena o pessoal aplicar para essa vaga de meio período também. Legal. O Felipe aqui perguntou se é necessário estar cadastrado no órgão de registro do Brasil, no caso o CREA, que a gente comentou um pouco antes. O CREA, ele tem alguma diferença para o Engineers Austrália? Ele tem um peso na aplicação ali quando você submete o Skill Assessment? Você pode explicar um pouquinho mais sobre o CREA, Gerson? Então, o CREA, você não necessariamente precisa estar registrado no CREA. Na hora que você vai fazer a sua aplicação, tem uma pergunta lá se você é registrado para colocar o seu número de registro. Mas se você não é registrado, não tem esse problema. Por quê? Porque eles querem saber, é importante o pessoal saber que a validação do diploma, o Engineers Austrália só está querendo saber se a sua formação acadêmica é equivalente à formação acadêmica aqui na Austrália. Por isso que não precisa de experiência de trabalho. Mas se por acaso você for registrado no CREA e você tiver projetos que você emitiu a RT, essas coisas, isso aí é uma ótima evidência. Por quê? Porque a RT é um documento que comprova que você foi responsável técnico daquele serviço de engenharia. Então, é uma ótima evidência para você usar nos seus relatórios. Mas não necessariamente você precisa ser registrado no CREA. Acho que Araújo colocou sobre engenharia de produção, a gente acabou de falar, né, essas diferenças. Acho que vale a pena você depois ali assistir novamente para poder ver ali essa observação que o Gerson fez, mas tem sim, né, a possibilidade de migrar através da engenharia nessa ocupação. A Fael RP, estou no 482 há quase 2 anos e o meu empregador deixou claro que não vai aplicar um 86 Transition. Caso eu encontre um empregador que aceite a aplicação... Olha, Rafael, eu não vou nem terminar de ler a sua pergunta, porque é uma pergunta muito mais específica. A gente tem que analisar o seu cenário para poder entender, tá? Mas seria legal de você fazer um agendamento com a Seven Brasil ou a Seven Austrália para a gente ver o seu cenário. Entendo que você está na Austrália, então seria mais fácil falar com os agentes da Seven Austrália para ver ali uma solução. Lembrando que, gente, a Austrália está passando por uma transição migratória, tá? Acho que eu esqueci de falar isso no começo, tá, Gerson? Você que está aí está acompanhando um pouco mais. Tivemos ali, né, uma transição de poder político. Depois de 8 anos ali, um partido deixou o poder da Austrália, entrou um partido totalmente diferente. Nós tivemos ali, né, uma entrada de muitos imigrantes na Austrália, porque durante o período de pandemia faltou profissionais no mercado de trabalho. Até vistos como visto de estudante, tiveram a liberação de poder trabalhar período integral para ajudar na economia da Austrália. Então, teve várias concessões que aconteceram e o cenário estava muito positivo, né, para o cenário migratório continuar crescendo, porque a Austrália depende de profissionais qualificados para ajudar ali a roda, né, a girar. Só que nesse ano
específico, né, após alguns censos, após algumas conversas do parlamento, né, dos políticos da Austrália, a gente está passando por um processo, né, um problema, vamos dizer, uma pressão social. Eu falo isso porque eu também sou australiano. A gente entende que o mercado imobiliário da Austrália ele está ali em crise. Ou seja, tivemos a inflação que está subindo, tivemos ali muita gente entrando na Austrália e falta de acomodação. Ou seja, aluguel subindo e australiano não tendo casa para poder morar. E isso colocou uma pressão ali, né, na oposição e no governo, e a Austrália agora está tentando reduzir o número de pessoas dentro do país para dar lar para os australianos. E é claro que ali, né, sempre quando tem uma coisa negativa por um lado, vem uma coisa positiva. A área de construção, ela está em super demanda, porque o governo federal precisa construir casa. Hoje vai valer mais a pena você construir uma casa do que você comprar uma casa. Então, assim, Exatamente. prós e contras. Então, a gente está passando por uma atualização migratória, que, segundo esse novo departamento de imigração, é a maior transição dos últimos 10 anos. Então, a gente está vendo coisas positivas, mas, ao mesmo tempo, a gente também está vendo coisas um pouco negativas. Então, quanto mais informação você conseguir juntar e entender sobre o que está acontecendo no cenário migratório da Austrália, melhor. E, gente, ganhe tempo, ganhe ali, né? Essa questão de vou fazer um investimento aqui para poder ter um processo de validação feito junto com um profissional, para ser um pouco mais rápido, porque as coisas elas oscilam na Austrália de uma certa forma, que cada ano fiscal a gente vê uma coisa diferente. Então, é um cenário, né, que a gente está sempre ali, tem o boom, tem não tem, mineração está no up, China parou de comprar minério. Então, quanto mais você tiver dentro das atualizações e melhor for ali as suas informações concretas e mais rápido o seu processo, melhor. Então, Fael, consulta com o agente de imigração para ir direto para um 86 o quanto antes. Vini Price, sou engenheiro eletricista formado há 1 ano e 4 meses. Trabalho desde que me formei na área de gestão, de ativo de energia eólica. Existe um bom mercado na Austrália? Acredito que sim. A parte de energia eólica na Austrália, Gerson? Tem várias. Aqui no estado de Queensland, existem várias fazendas eólicas que estão em construção. E com essa questão aí de meio ambiente e tal, energia renovável, etc., eu sei disso porque eu cuido das estruturas, da rede de estruturas, pontes e galerias aqui do estado, e volta e meia tem o transporte de peças, né, grandes e pesadas tal, e a gente tem que garantir que as pontes não vão cair, né? Então, aqui no oeste do estado ali, está em construção acho que umas 2 ou 3 fazendas eólicas, né? Então, essa questão de energia alternativa, não só eólica, mas solar também, está em grande demanda aqui. E o próprio Vini perguntou aqui se ele pode, né, usar como experiência para o episódio de carreira a parte da graduação do estágio e trabalho atual. Como o Gerson falou, pode ser usado desde que você consiga comprovar as evidências ali. Então, participa do workshop do Gerson ali para você entender como melhor colocar ali no seu CDR. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Estou descendo, teve bastante gente que entrou nessa live. Qual desses testes seria o mais fácil? Tem o IELTS 7, mas já venceu. Olha, em questão de facilidade, gente, por experiência pessoal, tá, e profissional. Eu acho que o teste de inglês, de uma certa forma, ele vai ter que ser comprovado em alguma parte do seu planejamento migratório. E tanto para a questão de adaptação, busca de trabalho, eu acho que é mais a questão da pressão que você tem sobre o teste de inglês nas suas costas. Porque sem o teste de inglês, você pode ter todos os documentos necessários para o Higieniza Austrália, só que você não vai conseguir iniciar o processo. Tem uma prova de inglês, você não vai conseguir fazer uma aplicação para a grande maioria dos vistos. Então, acho que vale a pena se consultar ali, né, com um professor de inglês em particular, fazer um intercâmbio na Austrália para fazer um preparatório de IELTS, para ali você, com mais facilidade, passar nessa prova. Se já venceu, não tem validade, não pode ser usado para propósitos ali migratórios e também não para skill assessment. O IELTS, para propósito migratório, junto de outras provas, tem validade de 3 anos. Então, é bom refazer. 7 é uma nota ótima, porque já supre Higieniza Austrália, supre critérios de estados para programas independentes e ainda te traz uma pontuação de 10 pontos, porque você está com o inglês ali que é considerado proficiente. Então, Marte Horta, vale a pena refazer novamente, tanto no Brasil quanto na Austrália. Juliana, ACS aprovado, PT ok, aplicar visto, buscar emprego no Brasil. A CS, a gente está falando de ali ocupações que são da área de tecnologia
tá? Então, vale a pena você consultar com a Seven, porque dá para ser aplicado do Brasil, existem os prós e contras. Isso é até uma coisa que eu acho que você comenta muito no seu workshop, tá, Gerson? Mas o que eu vejo muito, tá? É que eu converso muito com as pessoas que vêm fazer consultoria comigo. Existe uma diferença de você estar fora da Austrália ou dentro da Austrália. Porque grande maioria das empresas, quando elas precisam contratar alguém, elas querem contratar o quanto antes. Pode ser um processo seletivo de 3 meses, mas a contratação, quando ela vem acontecer, eles querem que seja feito em 1 mês ou no máximo 2 meses, para suprir aquele profissional. Se a gente que está no Brasil ainda tem que fazer uma validação profissional e uma aplicação de visto, isso pode tomar tempo. A empresa pode chegar e falar, olha, gostei muito do seu currículo, gostaria de você aqui o quanto antes, mas tem esses procedimentos que você tem que fazer. Então, por isso que vale a pena já adiantar o Engineers Austrália, já adiantar a prova de inglês, porque quando você vê essa oportunidade na sua frente, você já está ali pronto para submeter o visto. Engineers Austrália, né, Gerson? O Skill Assessment Outcome Letter, ele tem validade de 2 anos, né, para propósitos migratórios e também para expressões de interesse, correto? Então, a validação em si, ela não expira, né? É o processo imigratório que tem o requerimento que tem que atualizar a carta. Então, por exemplo, se você consegue a sua validação e daí passou 2, 3 anos, você precisa renovar a carta, você não precisa fazer a validação de volta. É importante falar. Não precisa fazer a validação de volta. Você tem que mandar um e-mail lá para o Diz Austrália, pedir uma carta atualizada e eles vão te mandar lá o que você tem que fazer, quanto que vai custar, bacana. etc. Ó, Michele Beatriz, o Gerson traduz o EA para a gente. Recomendo super. Então já tem um feedback super positivo aqui do Gerson. Sucesso Camila de novo aqui perguntando para o Skill Assessment pode ser só a validação do diploma ou tem que ser a experiência também? Camila, novamente, pode ser só a validação do diploma, mas para os programas migratórios, né, vale a pena, né? Ou você, de uma certa forma ou de outra, precisa ali da experiência profissional pós-formação para estar elegível. A MT Horta, não entendi muito bem a experiência prática após formação. Não é obrigatória? Acho que tinha que ter pelo menos 1 ano. É aquilo que a gente está falando, tá, gente? É muita informação e processos diferentes. O Engineers Austrália, ele pode somente validar ali o seu diploma, tá? De uma forma geral e específica falando. Se você quiser validar a experiência profissional junto com o seu diploma, também é possível. Isso é um processo de Skill Assessment. Para os programas de vistos, tá? Principalmente os sponsors, você vai ter que ter pelo menos 2 anos de experiência profissional nos últimos 5 anos pós-formado, tá? Para os programas independentes, você tem que fazer o Skill Assessment. E se você tiver ali experiência profissional, vai te trazer ali, né, uma pontuação extra. Coloquei certo, Gerson? Para ficar um pouco... E muitas vezes o pessoal confunde um pouco, acho que com o VetaSess também, ou com o TR. E daí, para você validar aquela qualificação, acredito que essas 2 entidades, eles exigem, né, um período mínimo de experiência. Correto. Mas o indivíduo da Austrália não exige experiência. Então, tipo, se você quiser usar só a experiência acadêmica, tá tranquilo. Michele Beatriz, existe um template para incluir a experiência profissional no processo? Creio que exista. O Engineers Austrália, ele dá um template letter, né, Statement of Service, mas eu acho que no workshop do Gerson ele consegue explicar melhor como que você tem que fazer esse template. Porque não é somente uma carta escrita da empresa, tem que ser papel timbrado, tem que ter data, todas as informações necessárias que no workshop do Gerson você pode entender um pouco melhor, tá, Michele? Gente, desculpa, mas às vezes aqui os usernames é um pouco difícil. Posso usar minha experiência de estágio como parte acadêmica? Experiência de estágio como parte acadêmica. Eu não entendi muito. Geralmente pode ser que seja o estágio supervisionado, né? Tem muitos engenheiros que usam a experiência do estágio supervisionado antes da graduação como experiência para escrever o episódio de carreira. Então, pode ser usado. Pode. De novo, né, é importante que a sua experiência de estágio esteja alinhada com a definição do ANSCO, né? Se não tiver, aí mesmo tendo sido supervisionado, se não tiver alinhada com a definição do ANSCO, aí vai ser difícil de usar, né? Como a Camila colocou abaixo aqui, Job Script. Lá está detalhado suas atividades na empresa. Sim, no seu contrato geralmente vem detalhado ali
o que você vai estar fazendo, né, nas atividades profissionais dentro da empresa. E a gente sempre vai estar ali linkando com o ANSCO, tá, gente? Não necessariamente precisa ser todas as tarefas do ANSCO junto com o JobScript, mas tem que ter pelo menos ali, né, uma equivalência. Então, é importante entender, de acordo com a sua ocupação, junto com o ANSCO e com o Engineers Austrália, qual que é a melhor forma, né, de você estar ali evidenciando essas questões. Sponsorship não requer validação de diploma para o processo de visto. Essa é uma pergunta, como eu falei, 482, fazer um processo de validação profissional para algumas ocupações, mas tem que demonstrar formação acadêmica e experiência profissional nos últimos 2 anos naquela ocupação. O Departamento de Imigração ele vai se basear de uma certa forma usando o Engineers Austrália como guideline ou como os outros órgãos ali de validação profissional. Ele vai olhar o ANSCO, ele vai ver ali as atividades, ele vai querer ver as evidências. Então, não precisa, mas em tese você vai ter que estar meio que ali, né, fazendo essa comparação como se fosse uma validação profissional. Por isso que é importante, às vezes, fazer esse investimento da validação profissional, gente, porque de 6 programas que a gente fala da parte migratória, apenas um não vai precisar, mas ele vai usar ali como referência uma validação profissional daquele órgão. Mas se você já tiver, você já vai estar elegível ali para o 186 e também para o 494 do sponsor e vai estar elegível para colocar a expressão de interesse para o 189, 90 e 491. Então, às vezes, né? Às vezes não. Na grande maioria das vezes, vale a pena você fazer ali a validação. Gerson, tá com tempo aí? Posso responder essas perguntas que estão... Tranquilo. Pode ir. É recomendado aplicar o visto ou procurar o emprego na área primeiro, após ACS e PTI? Novamente, gente, ACS, ocupação na área de TI, tá? Mas foi essa questão. Eu acho que se você tem um bom currículo, se você tem um inglês legal, se você ali tem uma cover letter, isso que o Gerson acho que explica bastante no workshop dele, você pode buscar por empregabilidade estando fora da Austrália. Só que você tem que saber como agir quando receber, né, uma ligação, saber se portar de acordo, né, com aquela ocupação, ter as informações. É possível? É. Mas grande maioria das empresas, se você não tiver um processo já ali realizado e ela entender que você ainda vai precisar de tempo, talvez ela não vai nem considerar. Então, acho que vale a pena você já ter tudo pronto. Eu vejo muita gente, tá, Gerson, colocando já a carta do Outcome, do Skill Assessment, como de Engineers Austrália, por exemplo, o Beta Assess, na própria cover letter, para a empresa já entender que ele já é reconhecido. Já é reconhecido. Então, já está mais fácil. Então, eu acho que vale a pena, né, nessa questão, procurar por emprego fora, mas entender através de profissionais, job hunters ou do workshop do Gerson, como que se faz essa procura estando fora do país. Como está a aplicabilidade do visto regional 482 para engenharia? Creio que o 482 geralmente é o visto mais utilizado pelas empresas, não sei da sua parte aí, né, Gerson, por questão de custos, da própria empresa, da nomeação, mas também ali para a questão do aplicante. O 482 ele está sofrendo, ele está passando por uma atualização que a gente ainda não sabe ao certo o que vai ser. Mas pelo que disseram, o 482, que é o antigo 457, ele vai ser dividido em 3 categorias, onde você vai ter um salário, né, que vai ser abaixo de 70 mil, acima de 70 mil, acima de 140 mil. Então, a gente está esperando ali por algumas atualizações. Mas, Gerson, você vê o 482 sendo muito utilizado para os sponsors? Então, tem bastante. Inclusive, quando eu consegui o meu sponsor lá em 2005, foi o 457, né? Que foi o precursor do 482, né? Então, é um visto que é popular aqui, porque aqui na Austrália tem uma expressão que a gente usa que é try before you buy. Então, você experimenta antes de comprar. Então, o 482 ele serve bastante para isso, né? Porque a empresa vai te dar um visto temporário, um visto sponsor, para você realmente mostrar o seu valor ali, as suas habilidades, as suas competências no trabalho. E daí é o tempo que você tem para conquistar o empregador ali, para ele poder te sponsorar por um visto permanente, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o 482 e o 494 eles são temporários permanentes. Você fica vinculado com a empresa ali de uma forma, né, que você tem que cumprir ali com o seu contrato de trabalho, tem alguns benefícios legais, mas depois você de um período, né, transita para um visto de permanente residente, dependendo de onde que a posição se ocupa na lista de demanda, todas essas questões. Mas o 482 ele é usado geralmente pelas empresas para testar aquele, né, profissional, para garantir que ele vai ali, né, ser útil
período que ele vai ter, vamos supor, de 4 anos ou de 5 anos, para depois transitar ele num período até menor para um visto de permanente residente. Tem alguma engenharia específica que esteja com demanda maior de profissionais? O que você acha, Gerson? Falando de todas as engenharias, o que você hoje falaria? Essa daqui é o que eu mais... Se você pensar, os projetos de infraestrutura são geralmente os projetos que demandam mais engenheiros, né? Você contar, por exemplo, em toda cidade grande tem um projeto de túnel. Uhum. Ah, mas daí é só engenheiro civil. Não, você está enganado, não é só engenheiro civil. Se você pensar num projeto de uma estrada ou de um túnel, você vai precisar de engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, Transporte. engenheiro de contra incêndio, geólogo, geotécnico, engenheiro de minas, engenheiro de produção, porque daí acaba puxando outras indústrias também. Então, aonde tiver obra de infraestrutura, geralmente aonde vai ter uma demanda muito grande de quase todos os tipos de engenharia. Aí, nas áreas de mineração, porque, mas eu não sou engenheiro de minas. Não, tudo bem, mas só que uma mina vai precisar também de engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro de minas, engenheiro geotécnico, geólogo. Aí, as mineradoras vão ter fornecedores de equipamentos, fornecedores de serviços que vão também precisar de outros tipos de engenharia. Então, mas eu não quero ir para regional. Bem, eu digo que aqui na Austrália o importante é você conseguir o visto. E se para regional o caminho mais fácil para você conseguir um visto, né? Conversa lá com o Rafael ali e tal, e vai para regional. Passa lá alguns anos. Depois que você conseguir o seu visto permanente, aí você pode escolher para onde você quiser ir. Mas eu vejo muita gente que quer ficar Sydney, Melbourne, Brisbane e fica ali só renovando o visto de estudante porque não quer ir para regional e tal. E acaba patinando, perde tempo, perde dinheiro, perde oportunidade. O importante, no meu ponto de vista, é você conseguir o visto. Qual é o caminho mais fácil para conseguir o visto? E daí, profissionais que nem o Rafael, que vai acabar poder te orientando qual que é o melhor caminho para você. É o que eu falo para todos. Quando a gente fala de Austrália, Sydney, Brisbane e Melbourne são as primeiras cidades que vêm na sua cabeça. Em termos de engenharia, empregabilidade, oportunidades terão, mas a competitividade vai ser muito maior, porque todo mundo quer ficar lá. Então, por que o governo acaba denominando algumas áreas regionais? Porque ele quer estimular o crescimento econômico daquela área. Ele quer tornar Perth tão grande quanto o Sydney, que está do outro lado, quer crescer a Adelaide, quer crescer a Tasmânia, Darwin. Então, assim, tempo na Austrália, dependendo do tipo de visto que você está, pode te custar muito. E tempo é uma coisa que a gente não consegue correr contra. Dinheiro a gente consegue juntar, né, e investir. Então, quanto mais fácil você chegar, como você falou, ali num visto de sponsor ou num visto independente de uma área regional, isso vai de cada um, tá, Gerson? Cada um tem seus objetivos profissionais. Mas assim, se você quer ficar em Sydney, Brisbane e Melbourne, seja mais competitivo, faça cursos, se aperfeiçoe, né, algumas questões. Agora, se você quer uma facilidade um pouco melhor, né, não vou dizer que é uma garantia, vá para uma área regional, tá? Respondendo aqui também, já veio 2 perguntas referentes à área de agronomia, a área agronômica dentro da Austrália. Eu vejo, né, que a Austrália é uma das maiores exportadoras ali de carne, né, tanto para a China. A Austrália tem a questão, né, também ali, que não é um solo muito fértil, vamos dizer, porque 70% do país ali é inabitável, é só, como eles falam, é o Outback, é só dust, é a terra vermelha, mas eu creio que essas áreas também, né, tem bastante ali empregabilidade na área da engenharia. Ambiental, materiais, gente, eu acho que todas essas ocupações, eu acho que uma dica que eu dou para vocês, existe um site chamado SEEK. Eu não sei se o Gerson usa esse site ali, talvez no workshop dele, mas entra, chama SEEK de ver, né? seek.com.au. Vai lá e coloca Civil Engineer, vai lá, coloca Mining Engineer, Petroleum Engineer, coloca qualquer tipo de engenharia. Vê o número de que vai aparecer ali, de vagas, de empregabilidade, dá uma lida no job description ali da posição. Vê ali, né, se você consegue ter um entendimento, o que eles pedem, se você tem ali já, né, uma pré-elegibilidade. A Seven também tem a WeTalent, que te ajuda, né, a fazer uma recolocação no mercado de trabalho na Austrália. Então, assim,
Só por curiosidade, faça essa busca, porque você vai ver o tanto de vaga de emprego que tem para engenheiro. E uma das perguntas que não fizeram aqui, gente, infelizmente eu vou ter que parar de responder algumas perguntas, a gente vai tentar ali depois, né, responder de uma certa forma. Média salarial. Quando a gente fala, né, estou entendendo que eu vou gastar 2, 3 mil dólares ali para fazer uma validação profissional, talvez eu vou ter que usufruir de um visto de estudante, vou gastar 80 mil reais. Gerson, qual que é uma média que um engenheiro ganha na Austrália? A gente fala anual, né, geralmente. Então, um engenheiro recém-formado, né, um graduate engineer, mais ou menos, contando assim, salário base, né, sem incentivo, sem hora extra, essas coisas, né? O engenheiro graduado, recém-formado, vai estar na faixa aí de uns 70 mil dólares por ano, né? Claro, né? Você tem que ver, 70 mil dólares parece ser muito, parece ser pouco. Tudo vai depender de quanto que você gasta, né? Tudo na vida, né? Mas 70 mil dólares para um recém-formado aqui está um salário razoavelmente bom, né? E geralmente essas empresas têm, né, os benefícios, participação nos lucros, hora extra, né? Geralmente as posições mais júniores, né? Ainda tem hora extra, né? Então você pode. Eu conheço vários engenheiros recém-formados aqui que o salário base é 70 mil, mas depois de hora extra e tal, acabam aí recebendo mais de 100 mil dólares por ano, né? Uma média, tá? Para engenheiro sênior aí vai, 150, 200, 300, aí é o limite, né? O salário da Austrália, que foi alterado no ano passado, é 70 mil dólares. Quando a gente fala de 70 mil dólares, equivalendo para o Brasil, né, para o real, 3,33, vai dar uma média ali de mais ou menos o quê? Uns quase 200 mil reais por ano. Eu sou de humanas, tá? Não sou de exatas. Mas quando a gente fala ali de um salário que você já vai estar ali pós-graduado, já vai estar com experiência profissional, que pode ir para casa dos 120, 150, ou até numa posição sênior, que você pode ir até para os 200 mil, é bastante dinheiro. Para o estilo da Austrália, para o poder econômico que o país tem, sabe? É super valorizado. Então, assim, a gente tentou responder o máximo possível, passamos aqui mais do que o tempo que a gente devia. Eu agradeço em nome da Seven pela participação de todos, pela participação do Gerson. Gente, é super importante buscar por informações, se atualizarem, conversarem com pessoas corretas. A gente está aqui disposto a ajudar vocês da melhor maneira possível. Somos pessoas, passamos por esse processo imigratório dentro da Austrália. O Gerson com 15 anos aí em Brisbane, eu com 13 anos, que comecei em Brisbane e fui para Perth. Então a gente entende que não é tão simples de se falar. Existe ali a sua resiliência, seus prós e contras. O Gerson está colocando aqui o link do workshop. Para participaram, mande um inbox para Seven Brasil ou mande um inbox para o Gerson, tá? Porque o que vai acontecer, Gerson? Eu não falei isso antes para você, mas quem fizer uma consultoria, né, um agendamento de consultoria com a Seven Brasil agora, eu digo, né, assistindo essa live, vai ganhar 25% de desconto. Consultorias com a Seven Brasil. Agora, se a pessoa fizer o registro para o workshop ali do Gerson e participar, onde a Seven Brasil também vai estar participando, vai ganhar 50% ali de desconto na consultoria, tá? Então, vale a pena entender um pouco mais ali com o Gerson sobre essas questões de Engenharia Austrália, bem mais detalhadas, tá? Porque aqui a gente só passou por cima e depois já deixa agendado com a nossa equipe da Seven Brasil para iniciar seu processo. Porque a Austrália está te esperando, ela está procurando por profissionais e às vezes falta só um pouquinho de você ali se esforçar, né? Aqueles 80% e 20% para fazer acontecer. Então, eu deixo minha palavra final aqui. Gerson, vou deixar a palavra final para você aí também, mas agradeço imensamente aí pelo seu tempo. Beleza. Então, o Rafael também, né, é muito kindly, né, vai doar o tempo dele. Na segunda-feira, o workshop vai começar no domingo, aqui às 9 da manhã, no horário de Brisbane aqui, vai ser no sábado aí, às 8 da noite do sábado aí no Brasil. E daí na segunda, quando for 6 horas da manhã aí no Brasil, e 7 horas da noite aqui no horário de Brisbane, na segunda, eu e o Rafael, a gente vai participar. O Rafael vai falar mais sobre o processo migratório, etc. E aproveita lá, manda lá os DMs
e participa lá, porque a gente vai ter muita informação. Se você quer aprender todo o processo, o workshop vão ser 3 dias, vai ser domingo, segunda e terça, onde eu vou explicar absolutamente tudo que você precisa saber para começar o seu processo de validação. Eu vou abrir um grupo de mentoria, eu tenho um grupo de mentoria online para quem precisa do empurrãozinho a mais. Uhum. E vai ter uma promoção boa que eu vou dar no workshop para quem for, né, da audiência aí da Seven Brasil. Então, participa lá. No meu Instagram tem um desafio ali. Vou dar algumas consultorias gratuitas, 15 minutos de consultoria gratuita. Então, dá uma olhada no meu Instagram, que se você quiser concorrer, no domingo eu vou dar já o primeiro lote de consultoria Legal. gratuita. E, de novo, agradecendo aí o Rafael e a Seven Brasil, né, pelo sucesso aí da live aí. Nós tivemos muitas pessoas entrando e participando e tal. E muitas perguntas interessantes. Algumas perguntas a gente não pode responder, mas com certeza a gente vai conseguir responder durante a live de segunda-feira e quem sabe em outras lives que a gente for Não, fazer vamos junto. sim, vamos agora começar a colocar umas enquetes para falar mais sobre engenharia civil, falar sobre mecânica. Sim. E eu acho que isso daí é importante. Quanto mais informações a gente puder trazer, né, para o público, melhor. Porque somente nós, né, Gerson, nesse sentido, sabemos o quanto difícil foi chegar numa Austrália que tem Sim. tanta informação quanto tem hoje. Hoje, gente, você tem influencer, você tem Skype, você tem tanta coisa aí. Na minha época, eu cheguei, eu comentei com o Gerson outro dia, eu tive que comprar um mapa. Era um mapa para saber sair da homestay para chegar até a escola. E sem falar inglês. Hoje, um Google Translator aí que pode te ajudar. O pessoal tá agradecendo aqui. Obrigado, viu, gente? Então, entre em contato no DM ali. Tem no nosso bio ali da Seven Brasil como fazer o agendamento, mas me mandem um e-mail também, porque daí eu vou dar os 25% de desconto para quem participou dessa live, e quem participar do workshop lá, se registrar tudo bonitinho, vai ganhar 50%. Não precisa ser agendado agora, a gente pode agendar para um futuro. É claro que tem alguns termos e conditions, mas de qualquer forma é isso. Iniciar o processo ali para entender um pouco melhor com o Gerson sobre todas as questões do Engenhariza Austrália. Eu vou estar falando um pouco mais ali sobre a parte migratória, e aí você faz o seu caminho acontecer, porque a Austrália está te esperando. Tá bom? Tá Obrigado, esperando. viu? Beleza. Obrigado, Bom pessoal. dia em Brisbane aí. Valeu, gente. Tchau, uma boa noite. Abraço. Obrigado.